Francisca Barros, connosco. Farta de falar sobre este assunto, embora isso está um bocadinho nervosa. Olá, Francisca. Olá. Bem-vinda. Olá, Joana. Como é que vocês estão? Muito bem. 10 anos atrás, agora 10 anos para a frente. É verdade. Falámos contigo há muitos anos. Estavas tu a sair de uma situação que mudou a tua vida. Mudou Que completamente. situação foi, Francisca? Situação de violência doméstica grave, onde o meu ex-marido foi condenado a 2 anos e meio. E cumpriu esses 2 anos? Cumpriu esses 2 anos, mas ao mesmo tempo foi condenado ainda por ameaça agravada. E meteu a minha filha em risco de vida. Portanto, é isto. A violência doméstica é isto mesmo. Como é que estás agora no que toca a essa situação? Estou bem. Livre, Eu bem, a tua filha está bem? tenho a guarda total da minha filha. A minha filha está ótima. E o que é que caminho tiveste que fazer para agora conseguires dizer que estás bem? Precisaste de muita ajuda, calculo eu. Muita ajuda familiar, que eu acho que falta a muitas vítimas de violência doméstica, porque muitas delas estão sozinhas e elas têm que encontrar o suporte em outras pessoas. No meu caso, muitas recorrem a mim, porque elas sentem-se mesmo muito sozinhas, precisam mesmo de quem nos acompanhe. E agora vem em ti também, e por causa da tua luta, e uma luta tão pública, nomeadamente nas redes sociais, às vezes esse apoio. Acredito que recebas muitas mensagens Sim. muito E desesperadas. cada vez está pior e é preciso mesmo dizer isso. Os homicídios em contexto de violência doméstica, violações, tudo isso está cada vez mais a aumentar. E, entretanto, eu criei com o meu grupo uma petição em que nós estamos a pedir o aumento das penas ao nível da violência doméstica, a autonomização do crime de feminicídio e que a violação seja crime público. Francisca, infelizmente nós precisamos muitas vezes de nos depararmos com casos graves para perceber, porque quem está longe não acha que possa ser assim tão grave. Que tipo de casos te contam? Quando falamos de gravidade, falamos de que gravidade? Eu conheço as pessoas que... Eu conheço os casos mais graves do país, ou seja, as mães que perderam os filhos. É um bocado difícil falar sobre isto, porque ainda no outro dia recebi uma mensagem de uma mãe que perdeu os 2 filhos e que me pedia: Francisca, eu não estou a aguentar mais, diga-me que alguma coisa que vai mudar, porque eu não acredito mais nisto. Eu disse: querida X, exatamente, isto vai mudar, a petição está quase com 200 mil assinaturas para mais 3 alterações legislativas, vamos conseguir alterar. Vou deixar-te beber um bocadinho de água, Francisca, porque sinto que estás com a voz aqui um bocadinho a tremer e é natural que a pessoa fique assim com a garganta um bocadinho seca. Ainda que tu estejas habituada todos os dias a falar sobre isto, falar com vítimas, não deixa de ser muito difícil e não deixa de tremer a voz quando o assunto é este, não é? Sim, é horrível, mas eu prefiro fazer a luta em público e nunca chorar em público, fazer a luta em público e chorar em privado. Não tens medo Não tenho medo. de nada? De nada. De coisas terás, sim, mas nesta questão não, tu vais em frente. Tens sido uma chave, tens sido muito importante para questões práticas, que é a mudança da legislação. Estamos mal em Portugal em termos de legislação. Estamos mal, não temos as penas, devido ao facto das as penas permitem hoje em dia aos agressores que os juízes decretem penas suspensas para todos, praticamente. E então passamos a vida nisto. Pena suspensa, vai, Pessoas mata. que são condenadas, mas que depois na Pena prática suspensa. não E a acontece pena nada. suspensa, efetivamente, se eles não tiverem medo daquele primeiro ímpeto da pena suspensa em si, eles vão até ao fim. Porque a pena suspensa não quer dizer nada. A pena suspensa não faz nada. É a mesma coisa, vou-vos explicar aqui, é a mesma coisa que o botão de pânico, a pena suspensa é igual. Dizem, está com uma pena suspensa. Tudo bem. Ele vai e faz o que quer. Não existe uma punição, consequência. Dizem que eles têm que fazer... têm que tomar algumas medidas. Mostrar que trabalho e... Não mostram nada. E não acontece mostram nada. Falaste aí do botão de pânico, também já uma vítima aqui
à nossa frente no primeiro dia, nos O botão de falou pânico é uma brincadeira que devia deixar de ser utilizado e pararem de brincar com a vida das vítimas. Dar o botão de porque pânico não às funciona, vítimas. é isso, não funciona. Porque não funciona. Eu entreguei em forma de protesto, ainda na altura dos meus protestos, o meu botão de pânico. O meu Disseste que não ex-marido- querias ficar com o botão. Fui à polícia entregar. O meu ex-marido perseguiu-me a alta velocidade, mandou o meu carro para a outra via e eu carreguei no botão de pânico. Para que é que me serviu? Disseram, agora ligue para a polícia. Ligue para a polícia. Podia ter morrido. Que é que... E chocava contra o outro carro. O que é que aquilo serve? Serve para nada. Francisca, como é que era a tua vida antes desta realidade te bater à porta? Era uma vida normal, feliz? Como é que era? Sou uma pessoa muito boa onda. Então era uma vida muito curtida. Eu pinto, eu escrevo, e era uma vida mesmo, uma vida feliz mesmo. Nunca imaginaste que isto te pudesse acontecer? Não, até porque é aquela coisa, é preciso, às vezes a violência doméstica pode acontecer passado 10 anos, mas eu casei em 3 meses e em 3 meses não conhecemos ninguém. Sim, foi tudo muito intenso, se calhar, e o que nos descrevem aqui muitas vezes é que o início é encantador, não é? Com essas exatamente. pessoas. Ou seja, em 3 meses ele mostrou-me tudo ótimo, maravilhoso. Passado depois? 3 meses casámos e foi tudo o oposto, coisas que eu nem sabia, que ele tinha, depois tinha depressões, depois tinha não sei o quê, depois começou aos gritos. Bem, tem que se conhecer a pessoa, eu acho, mais tempo, porque as pessoas vão realmente deixando cair as máscaras ao longo do tempo. E a pessoa que já passou por isto vai percebendo, vai vendo os sinais, a pouco e pouco vai vendo. E hoje em dia Para o não fim, passa nada. Tens uma petição, precisas de assinaturas. Onde podemos assinar? Na minha página de Instagram, na página do Nuno Marco. Marco, sim. o grande Nuno Marco, ele tem que dizer Qual é o aqui. nome da petição? Para que se possa procurar? A petição da violência contra as mulheres, sobre as mulheres. Muito Obrigada. bem. Obrigada, Francisca Magalhães Francisca. de Barros, grande ativista aqui nesta causa da violência doméstica.